Que belíssima música do Trio Alexandre. Há muitos anos eles gravaram com base no capítulo 15 de João, em que o evangelista João fala de nós como jambuzeiro bravo, que fomos enxertados na videira verdadeira. Linda essa música, muito linda. E com essa tônica musical, quero cumprimentar a todos com a gloriosa e santa paz do Senhor. Todos que já estão aí clicando aí, estou vendo. Deus abençoe vocês, obrigado pela assistência de vocês. Quem está falando aqui é o pastor Isaías Oliveira Soares, pastor presidente da Assembleia de Deus em São Gonçalo dos Campos, estado da Bahia, Brasil, América do Sul. Vamos orar, e eu quero continuar pedindo as orações a vocês todos, pelo cantor Lázaro. Ele foi acometido de Covid-19, algumas fake news já foram aí divulgadas que ele que ele teria falecido, mas ele continua vivo. Vamos orar porque Deus possa trazê-lo. Ele é um vaso muito importante, não só na música, agora na política também. É um vaso de Deus, a gente precisa de tê-lo aí como uma pessoa importante para o reino de Deus aqui na terra. E também o pastor Otávio, o pastor presidente da Assembleia de Deus lá em Teixeira de Freitas, continua internado, para que Deus possa levantar o seu filho. E não só com essa pandemia, que as coisas se complicaram, lockdown, aí, parada, aí, fechamento de comércio, tem muita gente que está por aí atingido pelo Covid. E alguns servos de Deus, a gente pede nesse momento, nessa oração, incluamos todos esses nomes. A gente nem sabe, nem conhece quem é, mas Deus conhece. Pai Celestial, obrigado, Senhor, pela chance de poder nos dirigir a Ti, através da oração, falar contigo, conversar contigo, em favor dessas pessoas aí, o pastor Otávio ali, naquela unidade hospitalar. Ele ainda não está recuperado, Deus. Melhorou, mas Tu és o Deus, o Jeová Rafá, o Deus da saúde. Deus, manda uma bênção de cura total, de milagre para a vida do Teu filho. Também o cantor Lázaro, Senhor, ele precisa de cura. Ele é um vaso nas Tuas santas mãos. E também todas as outras pessoas, as famílias, os lares, onde quer que haja alguém infectado com o vírus, seja recuperado, seja sarado, para a glória e para a honra do Teu nome. Também aqueles que já foram curados, mas ficaram com sequelas, Senhor. Completa cura, pois Tu és o Deus, o Jeová Rafá. Abençoe também o assunto que vamos tratar nesta live, seja de grande bênção para aqueles que estão assistindo e aqueles outros que vão nos assistir pelo YouTube e com os vídeos que vão ficar por aí gravados. Em nome de Jesus. Amém. A gente não cansa de agradecer os nossos amigos que estão nos assistindo, e está aumentando, gente, graças a Deus. Mato Grosso temos o Itaporã, Campo Novo do Pareci, Barra do Bugre, Cuiabá, obrigado, gente. Mato Grosso do Sul, Campo Grande, capital, muito obrigado pela assistência de vocês aí, viu? Na Paraíba temos 2 cidades, João Pessoa, Santana de Mangueira. No Rio de Janeiro temos 7 cidades, além da capital, Rio das Ostras, Bom Jardim, Mesquita, Nova Itajaí, Itaguaí, Vassouras e Nova Iguaçu. Aqui na Bahia, graças a Deus que foi para 50 agora as cidades onde tem gente que está nos assistindo. Eu vou começar aqui a citar os nomes pela linha da ordem: Salvador, depois Feira de Santana, Vitória da Conquista, Santa Bárbara, Água Fria, Itaém, São Gonçalo dos Campos, Conceição da Feira, Amargosa, Itatim,
Camaçari, Itaparica, Euclides da Cunha, Gandu, Taperoá, Paulo Afonso, Candeias, Amélia Rodrigues, Pindobaçu, Planalto, Capela do Alto Alegre, Nova Fátima, Ipirá, Milagres, Vera Cruz, Ituaçu, Mutuípe, Itatiaia, Teixeira de Freitas, Nazaré, Guanambi, Catu, Jaguaquara, Riachão de Jacuípe, Irecê, Paripiranga, Santo Amaro, Campo Formoso, Santa Luz, Entre Rios, Coração de Maria, Juazeiro, Petrolina, Malhada das Pedras, São Gabriel, Mata de São João, Alagoinhas, Conceição do Coité, Tancredo Neves, pastor Leandro Rosa, obrigado pastor Leandro pela sua assistência. E Serra da Carnaíba, temos uma missionária que está lá nos assistindo. Obrigado a todos pela assistência de vocês. Mas também temos no Rio Grande do Norte, Natal, Janduís, Extremóis, Mossoró. Mossoró está lá nosso amigo, pastor José dos Santos Lira, missionário, nosso amigo lá no Equador, a sua esposa Manalva, seus filhos. Eu desejo muita felicidade para vocês aí, tá bom? E agradeço de coração a assistência. Mas no estado de São Paulo temos 12 cidades. Além da capital São Paulo, temos São Bernardo do Campo, Hortolândia, Rio Claro, Sorocaba, São José do Rio Preto, Santa Rita do Passa Quatro, Ribeirão Preto, Itatiba, Jundiaí, Barueri e Andradina. Obrigado, gente. Em Santa Catarina temos já 4 cidades: São Carlos do Oeste, Blumenau, Florianópolis e Paulo Lopes. Obrigado, gente, pela assistência de vocês. Pernambuco temos 4 cidades também: Recife, Jaboatão, Cabo de Santo Agostinho e Bonito. Pernambucanos, muito obrigado pela assistência de vocês. E no Espírito Santo temos Serra, Barcelona e Anchieta. No Rio Grande do Sul temos Santo Antônio da Patrulha e Porto Alegre. No Acre, Rio Branco. E nas Minas Gerais, 8 cidades: Carlos Chagas, Ipatinga, Rio Parnaíba, Divinópolis, Teófilo Otoni, Conceição das Alagoas, Santa Luzia, Juiz de Fora. Obrigado, mineiros, pela assistência. Do Pará, Paragominas, Guarapé-Açu e Moju. Obrigado, gente. Em Goiás temos 7 cidades: a cidade do Rio Verde, São Miguel das Araguaia, Cristianópolis, Anápolis, Cachoeira Alta, Valparaíso e Aparecida. Obrigado, gente. No Piauí, Teresina, Periperi, Jaicós. Obrigado, gente. No Ceará, Independência, São Luís do Curu, e Baretama e Fortaleza. Obrigado, cearenses, pela assistência de vocês. No Distrito Federal temos Brasília, Ceilândia, gente, obrigado. Paraná, Curitiba, Ji-Paraná, Rio Negro, Campo Mourão, Paraíso do Norte, Paranavaí, Linha Sarandi e Roseira. Obrigado, gente. No Tocantins, Palmas, Sergipe, Aracaju e Piracambu, Alagoas, várias cidades do estado de Alagoas também. Rondônia, Vale do Paraíso e Porto Velho. No Maranhão temos Santo Domingo e Buriti Bravo. E essas lives, graças a Deus, elas foram além das fronteiras. Temos assistentes em Portugal, no Japão, na África, Angola e Uíge. Também temos assistentes aqui na Argentina e no Equador. Também nos Estados Unidos, a nossa amiga Urânia, ela é uma assistente de nossas lives.
Eu quero dizer para os amigos de língua espanhola, muitas graças, que Deus les bendiga muitíssimamente e muitas graças por sua assistência. The English people, I want to say thank you very much for your assistência. Agora vamos ver a temática de hoje é que lições da vida de oração de Moisés, homem de Deus, poderemos aprender. Estamos vivendo numa época que precisamos aprender mais do que orar. E eu já apresentei uma live aqui na qual dissemos que vidas inspiram vidas. E é verdade. E eu mesmo tenho uma admiração grande por esse homem de Deus, Moisés, pela figura que ele representa. Moisés, ele conseguiu ser, me parece, o homem mais ilustre da Bíblia. O homem que teve uma comunhão, uma comunhão com Deus, e eu gosto muito quando Deus dá um testemunho. Não somos nós, não são terceiros que estão falando que Moisés é homem de Deus, não. O próprio Deus deu testemunho de Moisés. Ele diz, se existir profeta em Israel, eu falo com ele pela visão, pela revelação. Não é o caso com meu servo Moisés, com quem eu falo, cara a cara. Gente, a ousadia desse homem, a intrepidez. Olha, Moisés, quando estava conversando com Deus, parecia uma criança mal criada. Não sai daqui se eu não ver a tua face. Não sai daqui se eu não tiver certeza que tu irás comigo. Então Moisés também tinha uma ousadia. É o único que falou assim, Deus, vosso Senhor, levantará dentre vós um profeta semelhante a mim. Se referindo a Jesus, o Filho de Deus. A ele ouvireis. Então, gente, merece a gente dar uma estudada. E eu vou pegar só um salmo, porque a vida de Moisés tem muitas nuances, tem uma história muito linda. Mas vou pegar aqui o Salmo 90, verso 1 a 17, que eu vou ler. Depois a gente vai ter seus comentários, né? Mas o tema é: que lições da vida de oração de Moisés, homem de Deus, poderemos aprender? Quizás todos que estamos, nós, eu e vocês que estão aí assistindo, possamos aprender que Moisés teve sucesso porque é um homem de oração. E quem tem vida de oração é contagiado. Você está tendo a vida de oração, quem está perto de você vai ficar contagiado. E fica mesmo, contagia mesmo. Glória a Deus. A vida de oração de Moisés contagiou Josué. Está vendo? Vamos ler o Salmo. Então, Salmo 90, verso 1 a 17. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição e dizes: tornai-vos filhos dos homens, porque 1000 anos aos teus olhos são como um dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Verso 5. Tu os levas como uma corrente de água, são como um sono de manhã, são como a erva que cresce. De madrugada floresce e cresce. À tarde corta-se e seca. Versículo 7. Pois somos consumidos pela tua ira, e pelo teu furor somos angustiados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos, à luz do teu rosto. 9. Pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Passamos os nossos anos como um conto que se conta. 10. Os dias de nossa vida chegam a 70 anos. E se alguns pela sua robustez chegam a 80 anos. O orgulho deles
é canseira e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. Quem conhece o poder da sua ira? Segundo és tremendo, assim é o teu furor. 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. 13. Volta-te para nós, Senhor, até quando? Aplaca-te para com os teus servos. Farta-nos de madrugada com a tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos pelos dias em que nos afligistes e pelos anos em que vimos o mal. Apareça a tua obra aos teus servos e a tua glória sobre os teus filhos. 17. E seja sobre nós a formosura do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra de nossas mãos. Este salmo, ele é realmente maravilhoso. E aqui, esse versículo 17, eu gosto muito dele. E seja sobre nós a formosura, lá diz a tua glória, a glória do Senhor, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. É bom quando você trabalha e Deus confirma a obra das suas mãos. Onde quer que seja na igreja, como cantor, como pregador, como escritor, como compositor, zelando a igreja, regendo o grupo, dirigindo culto, dirigindo congregação, pastoreando igreja, enfim. Até você trabalhando na vida secular, tem exemplos na Bíblia que Deus abençoou a empresa, o emprego, o trabalho, onde um filho seu estava trabalhando. Isso aqui é muito lindo, isso aqui, viu, gente? Pois bem, vamos aqui algumas informações históricas da estrutura dos Salmos. Tem muita gente que não conhece os Salmos. Os Salmos, teve um tempo que ele surgiu. Então vamos ver aqui o surgimento dos Salmos. Quando foi começada a compilação do livro atual dos Salmos, já existiam coleções perenais. Em parte, elas são colocadas sob o nome de Davi. Tem gente que pensa que todos os salmos são de Davi, mas não são não. Esse erro tem que ser corrigido. Vários textos, tem salmo de Davi, tem salmo de Coré, são 73 salmos, e tem os seus autores, mas 49 ninguém sabe quem foi que escreveu, são chamados salmos anônimos. Vários textos usados na viagem a Jerusalém foram reunidos no livro dos Cânticos de Peregrinação, com tal Salmo 120 até o 134. Há uma série de salmos que se distinguem dos outros pelo uso quase exclusivo do nome divino Elohim. Um exemplo é o Salmo 42 a 83. Para Milton Cervantes, um autor, a coletânea dos Salmos é pós-exílica. Para ele, é adequado que se tome por referência a comunidade pós-exílica como constituidora da coleção dos Salmos. É importante descrever as realidades sociais em que os Salmos estão inseridos para se ter uma boa interpretação. Então vamos ver aqui agora. O livro de Salmos é dividido em 5 livros. Não foi só 5 coleções, né? Os Salmos estão divididos em 5 conjuntos literários. A primeira divisão abrange os Salmos 1 até o 41. O segundo, do Salmo 42 ao 72, tendo no final 72 a indicação de uma elaborada conclusão de coletânea. O terceiro livro pega do Salmo 73 a 89. Conclui-se com o Salmo 89, verso 53. Bom, o quarto livro está no Salmo 90 até o 106. O quinto livro conclui os Salmos, pegando o Salmo 107 até o 150. 5 são os livros do Torá. Você vê que a Bíblia é toda, apesar de ter sido escrita
em 40, 1.600 anos, por 40 autores diferentes, mas tem umas coisas assim que você vê, ó, por exemplo, 5 são livros do Torá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, e os Salmos citou-se paralelos a esta lei, a esse da lei, como já citamos os 5. A gente não tem tempo de analisar isso aqui mais detidamente. Vamos ver aqui elementos do Salmo, do quarto livro, que é o que eu vou pegar, o Salmo 90. O quarto livro abrange o Salmo 90, verso 1 até o 106, verso 48, Deus e os seres humanos. Aí você vai ver a oração de Moisés, homem de Deus, que é o que vamos ver aqui, para aprender o que é que Moisés quer nos comunicar com esse salmo. O Salmo 90 e seguintes estão relacionados aos salmos reais e messiânicos. Segundo os rabinos, cada um seria dedicado a uma das tribos de Israel. Assim, o Salmo 90 é dedicado a Rúben, o 91 a Levi, 92 a Judá, 93 a Benjamim, 94 a Gade, 95 a Issacar. Então veja o quadro, Salmos Reais Messiânicos, Salmo 22. O Salmo 90 é de consta a oração de Moisés, homem de Deus. Moisés tinha 80 anos quando falou com o faraó e 120 anos quando faleceu. Isso faz deste salmo uma legítima oração de um ancião, uma pessoa que viveu muito e teve muitas experiências com Deus. A gente sabe disso, né? A qualidade de homem de Deus, que está no título hebraico tradicional, além de dar-lhe status de profeta, anuncia que é da intimidade deles, desse relacionamento com Deus, que este salmo foi composto. Como homem de Deus, ele vai comunicar o que aprendeu nesse relacionamento com respeito à vida humana, ao nosso tamanho e ao tamanho de Deus, quem nós somos e quem é Deus. Pensar na relação de Moisés com Deus, enquanto se lê o Salmo, vai nos ajudar a dar ao texto toda a grandeza. Veja, por exemplo, o Deuteronômio 14, 34, versos 10 a 12, e o quadro meditado no Salmo 3. Quem é Moisés? Ele é emancipador, legislador, líder extraordinário, versado em toda a famosa suspeita ciência do Egito, o homem que manteve o maior e mais convincente e íntimo relacionamento com Deus. Pensa só, uma dessas, foi 40 dias, 48, no monte, envolvido com a glória de Deus. Tão lindo isso aqui, que quando ele desceu, ele pensou colocar um véu, porque os filhos de Israel não conseguiram fitá-lo. Tal era a presença, a imagem glorificada de Moisés. 40 dias e 40 noites lá. Lindo isso aqui. Então vamos ver agora o que Moisés nos transmite através desse salmo. Salmo 90, verso 1. Vamos ler. Primeiro fala: o Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração a geração. Nosso refúgio não é um lugar, mas uma pessoa, um ser, princípio de tudo. Somos convidados a sair do nosso refúgio, dos nossos refúgios visíveis, e pôr nossa confiança naquele que é a origem de tudo. Ele é visível e é invisível. O que garantirá a nossa vida não são as pessoas, dinheiro ou propriedades, mas uma pessoa em especial, o Senhor do Universo. Deus é o alto refúgio em todas as épocas, conforme está no Salmo 121. Aqui te vê também tu és nosso refúgio de geração a geração. Esse termo, ele combina com a eternidade de Deus. Eu, às vezes, quando estou dando aula de psicanálise, eu digo que Deus não fez o mundo quadrado. E se ele fizesse o mundo quadrado,
O mundo teria um começo, um meio e um fim. Ele fez redondo. Já mostrei em outras lives aqui. Isso quer dizer o quê? Que combina com essa expressão. Tu tens sido o nosso refúgio de geração a geração, ou de eternidade a eternidade. Tu és Deus. Deus não tem fim. Ok? E isso aqui é muito interessante quando a gente... Pois bem. O versículo 2 diz: antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Outra vez aqui, Moisés está acentuando essa eternidade de Deus. Deus não tem fim. Aliás, eu gosto muito de dizer, Deus nunca foi e Deus nunca será. Esse foi, verbo ser no passado, e verbo ser no futuro. Foi e será. Quando você coloca Deus nessa circunstância, ele está fora. Essas duas circunstâncias verbais da língua portuguesa pertencem a nós viventes. Deus não. Porque Deus nunca foi, Deus nunca será. Deus é. Como ele não conhece ontem, não conhece amanhã, ele é. Então é bom que a gente entenda essa nuance, né? De eternidade a eternidade, tu és Deus. O salmista continua a colocar as coisas ao seu devido lugar. As montanhas, lugar frequente de refúgio, serve de comparação. Deus existe muito antes de qualquer montanha, antes da terra, antes do universo. Inclusive os judeus, eles dão um maior valor às montanhas, porque para lá eles iam orar. Eles acreditavam que lá é mais perto de Deus, ficar mais perto. Então, as montanhas também tem um símbolo de coisa que não passa, que não termina, que não acaba. Você não vê montanha nunca se acabar, entendeu? Por isso que aqui é colocado. Quando estamos perturbados e procuramos um lugar de refúgio, que possamos fazer esta mesma comparação, porque as coisas nunca serão tão capazes de nos dar o refúgio que o nosso Deus, Criador de nós e dessas coisas tem sido. Aí estou lembrando aqui das 4 coisinhas pequenas que a gente estudou aqui, o coelho que faz a sua casa na rocha. Ó, refúgio. Todos nós precisamos de refúgio. E aqui é colocado, tu és Deus, tu és nosso refúgio. E bem-aventurado aqueles que podem ter Deus como seu refúgio. Aqui, como já foi dito ali atrás, não é um espaço físico, e sim um ser, uma pessoa. Ok? Talvez, como Deus falou, Jesus falou, Jerusalém, que mata os profetas e que apedrejas aqueles que a ti são enviados. Quantas vezes quis eu reunir vocês como uma galinha reúne os pintinhos debaixo das suas asas. Aquele que habita os esconderijos do Altíssimo, a sombra dele do Potente descansará. Então, esse abrigo aí não é um espaço físico, e sim uma pessoa. Esse aconchego que a galinha faz com os seus filhos, é isso que Deus quer fazer conosco. É esse refúgio que Moisés quer dizer aqui. Agora o salmista, no Salmo 3, tu reduzes o homem à destruição e dizes, tornai-vos filhos dos homens. Bom, agora o salmista se volta para o ser humano para também colocá-lo no devido lugar. Diferentemente de Deus, nós não somos eternos, verdade, não? Por isso que lá tu és de eternidade a eternidade, és Deus. Então, eu também falei essa semana que nós não podemos colocar Deus em pé de igualdade com o homem. Não. Porque o homem será sempre homem e Deus será sempre Deus. E o homem, às vezes, está aqui, ó. Está no auge, está no glamour da honra, da glória, do poder, da riqueza. Daqui a pouco está lá embaixo. E Deus não sai daqui, ó. Tu és Deus de eternidade a eternidade. Sempre na sua posição. Isso é muito, muito bom. A palavra do Senhor sustenta a vida dos seus filhos, segundo Moisés, aí no verso 3, e também é ela que marca o seu fim,
que novamente virem pó. Se antes éramos pó, pois nosso corpo é formado dos minerais da terra. São 40, são 16 minerais, parece, salvo equívoco. Que lembremos nossa origem e nosso destino, para que saibamos o nosso tamanho perante Deus. 60% de água, 40% de elementos químicos da terra. Perder a noção da própria pequenez é uma das coisas dos desvios da humanidade. Somos pó, mas no amor de Deus somos tornados filhos. Ele é causa de nossa elevação. Nunca nós mesmos poderemos pensar que somos. Não. Quem é Deus. Nós somos apenas pó. No Salmo 8 pergunta, quem somos nós? Quem é o homem? Para que dele se lembre. Né? E lá em João, capítulo 1, verso 10 a 12, mostra também alguma coisa sobre isso aí. O versículo 4, Moisés fala assim, porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Olha bem isso aqui, gente. Essa comparação aqui é fantástica. Pedro se encarrega lá na sua epístola de falar isso aqui. Pois um dia aos teus olhos, Deus, é como 1000 anos. E 1000 anos como um dia. Por isso que ninguém consegue se aprumar, se identificar com esse cronos é o nosso, o Kairos de Deus. O cronos, daí veio a palavra cronômetro, é essa mesuração do tempo de acordo com o homem. E o Kairos é o de Deus. Quem é que vai conseguir medir? Se um dia para com Deus, um dia nosso aqui, é como 1000 anos para Deus. Ó, diante dessa grandiosidade, dessa eternidade de existência, só Metusalém conseguiu chegar perto de um dia de Deus. Olha bem isso aqui. Metusalém, contado nos anos da terra, viveu 969 anos. Faltaram 31 anos da terra para ele completar um dia de Deus. Isso aqui é lindo demais, gente. Porque 1000 anos para com Deus é um dia. E um dia com 1000 anos. São os humanos que usam os dias para contar algo. E aqui se mostra como isso é nada perante Deus. Qualquer orgulho baseado em tempo some diante da grandeza de Deus. O maior dos nossos cálculos de tempo não é nada perante o Deus eterno, que sempre já esteve aí. Um dos aspectos mais relevantes para uma vida orientada pela sabedoria, no versículo 12, é saber administrar bem o tempo, investindo naquilo que realmente tem valor. Ensina-nos a contar os nossos dias aqui. É muito forte isso aqui, gente. A gente precisa desses caracteres, a capacidade de medir, de contar os nossos dias. Nós estamos gastando muito tempo com coisa que não serve. Picuinhas. Pessoas que se estressam com picuinhas. Ó, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos o coração sábio. Embora possa nos parecer longa a nossa vida na Terra, é extremamente curta e passageira. Não vale a pena desperdiçá-la em atividades más ou sem sentido. Aquelas picuinhas, aquelas coisas triviais. Isto é, que não contribuem para o nosso próprio bem-estar e o de outras pessoas. Cronos, repito, é o tempo dos homens, que, segundo Agostinho, é a sucessão de anos, meses, dias, horas, minutos e segundos. Enquanto que Kairos, o tempo de Deus, é imensurável, é incontável. Então a gente precisa saber lidar com Deus quando Deus está agindo de acordo com o seu Kairos. Agora, o que é tempo? Eu repeti aí, Agostinho foi que deu essa definição bonita. Tempo é a duração dos fatos.
é o que determina os momentos, os períodos, as épocas, as horas, os dias, as semanas, os séculos, etc. A palavra tempo pode ter vários significados diferentes, dependendo do contexto em que é empregada. Aí no versículo 5, Moisés fala: tu os leva como uma corrente de água, são como um sono de manhã. Um sono de manhã são como a erva que cresce. Aqui está se referindo aqui ao dia a dia do homem, ou a sua glória. Ó, passa, né? É como uma corrente de água. O que quer dizer aí? Você está no riacho e está correndo. Aquela água não volta mais, vai embora. A mesma coisa é a existência. Quantos homens já viveram e já foram embora? Eu estou aqui hoje, você está aí. Mas vai chegar o dia também que nós seremos chamados. Aí, o que vai acontecer? O riacho, a água foi embora. Nosso tempo vai passar, ok? A relatividade do nosso tamanho continua. Somos como um sonho da noite, ou como uma pequena planta que tem seu ciclo completo em apenas um dia. Ó, quando eu era menino, eu sonhava muito voando. Aí, segundo o sertanejo, a experiência dos nossos antigos, diz que você está crescendo. Mas também, às vezes eu sonhava caminhando assim em cima do paredão, aquela coisa perigosa, lá embaixo, invisível. E algumas vezes eu sonhei, e quando eu despecar de lá de cima, antes de cair lá embaixo, eu acordava. Pô, mas já gostava quando acordava, né? Porque a mesma coisa é a existência humana, é uma coisa passageira. E nós precisamos de ter essa ideia. Não ficar se envolvendo com picuinhas, com coisas mínimas e se estressando. É isso que o Moisés quer dizer aqui. Aí o versículo 6, o que ele fala? De madrugada floresce e cresce. À tarde corta-se e seca. Não é assim? É assim. Repare como Deus quis dar beleza à vida humana. Mesmo que ela seja tão breve e frágil, as flores do campo de existência mais curta estão entre as mais lindas de todas. É verdade. Tem aquelas plantas, aquelas flores que estão rapidinho lá. Nasce e morre. Nasce de manhã, de tarde e morre. Incrível, né? Estes textos são a pequenez de nossa vida, poderiam conduzir a uma sensação de banalidade da vida humana, tal como século passado a tomou com seu niilismo, relativismo, mas esta aparente banalidade é devida perante o Criador da vida, e isso faz toda a diferença. Você está vivendo como o Senhor, faz toda a diferença, né? Pois somos consumidos pela tua ira, verso 7, e pelo teu furor somos angustiados. Ó, o que é que Moisés fala aqui? A palavra de Deus nunca disfarça a verdade. Nossas maldades são a razão de Deus ter resolvido pôr um limite final à vida humana. Nossa inclinação para fazer e pensar o mal acabará destruindo toda a terra. E Deus fica muito irado com isso. Agora o diálogo é dos filhos culpados perante o Pai, que sabe que fizeram arte, e nossa vida termina como um sopro. Isso aqui, gente, merece parar para pensar um pouquinho. Uma vida criada tão bela, contaminada com muitas maldades, num ambiente que tornamos tão nocivos e mortíferos. Lamentavelmente, isso acontece com o homem. Eu, às vezes, costumo dizer que quem vai entender do ser humano? Até Deus se estressou. Viu o homem se meter, ele disse, ó, meu espírito não agirá para sempre como no capítulo 6, 3 de Gênesis. Deus se estressou, imagine você e eu, ou os líderes que estão lidando com o filho, com o marido, com a mulher, enfim.
O verso 10, Moisés diz assim: os dias da nossa vida chegam a 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o orgulho deles é canseira e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. Interessante que Moisés aqui fala de orgulho. Todo idoso tem um pouco de orgulho. Eu cheguei aqui porque, lamentavelmente, mas é uma pena que a gente não chega porque fizéssemos alguma coisa. Tem a ver com a estrutura biopsicológica que caracteriza nosso corpo, nossa mente, e também a vida que você viveu. Quem se meteu com encrencas, esse vão ver pouco tempo. Foi isso que Salomão falou: uma coisa sei, que Deus fez homem perfeito, e este se meteu em muitas encrencas, muitas enroladas, muitas invenções. E essas invenções não foram boas, não. Então aí vamos ter cuidado, porque se você chegar a 70, eu cheguei já estou com 73, agradecido a Deus, mas olha, eu tracei uma pirâmide, aqui eu dei o título de pirâmide da existência. Aí 0 a 50, 50 a 0. Esse 0 a 50 aí, começa o bebê gateando, né? Aí passa aquelas fases da existência humana, aí chegamos a 50 anos, né? Aqui você termina esse ciclo e começa a descer. Aí é só degeneração, você vai se degenerando até chegar ao seu final. Aí vamos pensar aqui que aqueles filósofos perguntaram: que animal começa com 4 pés, vem para 2, vai para 3 e termina com 4? Ficou o silêncio, mas posteriormente o mesmo autor que fez a pergunta respondeu: o homem começa gateando, 4 pés, aprende a andar, 2 pés. Depois de um tempo passa a usar uma bengala, 3. E aí, se ele tiver consistência física, ele vai gatear como uma criança. É a vida, né? É a existência humana, ok? Por isso que é importante que Moisés está dizendo aqui, ó, os dias de nossa existência são 70 anos. Mas alguns, por sua robustez, chegam a 80 anos. O orgulho deles é canseiro e enfado. Aí, na outra versão fala assim: alguns, por sua robustez, chegam a 80 anos. Mas o que disso passa é canseiro e enfado, e nós voamos. Mas aqui essa versão chama de orgulho. Pois bem, o verso 11: quem conhece o poder da tua ira? Segundo és tremendo, assim é o teu furor. Depois de nos darmos conta de nossa fragilidade, nos defrontamos com a grandeza de Deus, também com a grandeza da tua ira, ou da sua ira. Isso nos dá medo, outro lado da relação com Deus, que nos faz levá-lo a sério. Lembram a palavra de Tiago, dizendo que fazemos bem em temer a Deus, porque até os demônios tremem, creem e tremem. Ok? Toda a velha aliança da obediência aos mandamentos é baseada no temor de Deus. Isso é diferente do temor neurótico que paralisa a vida. Veja a palavra dos talentos lá no capítulo 25, verso 41 de Mateus. Você pode entender esse temor neurótico, que muitas vezes é utilizado para manipular pessoas. Não é isso? Mas Moisés está dando aqui a diferença. O verso 12, ele aí faz uma das partes mais importantes do Salmo. Ensina-nos a contar os nossos dias,
de tal maneira que alcancemos o coração sábio. Aqui é o segredo para o sucesso da sua vida, é aprender a contar, quer dizer, aprender a administrar os seus dias, suas horas. Tem gente que não tem tempo nem de brincar com o filho, de dar uma saída, nem desfrutar dos bens que conquistou com tanto sacrifício. Não luxa a vida toda com uma peça de roupa, e cria fazenda, cria propriedades, e compra carros bons, ou carro velho. Não desfruta. Que pena, não é? Este versículo faz com que saibamos como são poucos dias da nossa vida. Reconhecer nossa pequenez e ao mesmo tempo a grandeza da ira de Deus é caminho para a sabedoria. Faz-nos conduzir a vida de forma melhor. Esta é uma oração que já pode ser aplicada desde cedo. Saber como passam rápido os dias e anos, para que possamos viver cada dia e ano praticando a presença de Deus. Aqui é muito lindo, quizás que você está me assistindo aí, possa aprender a contar os seus dias, a administrar os seus dias, que você possa alcançar o coração sábio. O verso 13, olha que Moisés fala: volta-te para nós, Senhor, até quando? Aplaca-te para com os teus servos. Essa expressão tem a ver com as horas, o momento que a gente entristece Deus, os nossos atos, nossa forma de ser, de agir. Quem é que não faz isso? Fazemos sim, e com muita frequência, que somos falhos, somos carnais, feitos de... A nossa estrutura sabe, não é? Depois de sentir o castigo debaixo da ira de Deus, talvez a alusão aos desertos pelos quais o povo israelita passou, o salmista introduz um elemento novo, de certa forma já prevendo pelo caráter de Deus que há espaço para uma aliança nova diferente. Tal como com pais amorosos, há a possibilidade de reclamar e pedir por compaixão. Veja, por exemplo, aí a raiva humana e ira divina no Salmo 76. Não dá para a gente ver lá. O deserto é um rico aprendizado para realmente se tornar servo, para aprender a obedecer o que Deus manda. Foi isso que Deus fez. Fez Israel rodear o deserto do Mar Vermelho durante 40 anos, para ensinar. É uma lição que Deus queria dar. E às vezes hoje Deus faz isso conosco também. Entendeu? Farta-nos de madrugada com a tua benignidade, para que nos regozijemos todos os nossos dias, é o verso 14. Se a compaixão pede por uma mudança, um início diferente, então agora o salmista pede para que seja alimentado de bondade logo no início do dia, tal qual uma mãe oferece seu seio para o seu filho. Olha como Moisés faz essa relação de Deus com ele como um bebê. A experiência dessas primeiras mamadas, como ensina o Dr. Winnicott, proporciona uma sensação de ser amado e alegra a vida fora, como deseja o salmista na sua relação com Deus. Veja o Salmo 131, o que é que diz. A lembrança faz eco com as misericórdias do Senhor, que se renovam cada manhã, como está em Lamentações 3:23. Talvez essa seja uma referência ao maná que era dado a cada manhã no deserto. Vê como a Bíblia é toda entrelaçada? Deus não somente é quem põe limites à nossa vida, mas também quem nos sustenta vivos. A pergunta para nós é o quanto nos deixamos alimentar por Deus a cada manhã. Pergunta para você. Você mesmo responde.
Vale a pena separar um tempo para isso, todos os dias. Pois a verdade é que é Deus quem nos alimenta. E o faz em pequenas porções diárias, como pão nosso de cada dia. Isso traz saúde para a nossa alma e para o corpo também. Por que Deus não deu o pão todo? O pão todo para a nossa existência? Porque primeiro não tínhamos onde armazenar. Segundo, o pão ia ficar morrendo. Então, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. É muito melhor esse pão de cada dia. O verso 15, alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que vimos o mal. A lógica do deserto está aqui. Depois das aflições e provações para o pedido, é por um oásis de felicidade em terra prometida. Não sei como é que está você, se de repente você está sendo provado, está num deserto, está sendo corrigido pelo Senhor. Se for esse o caso, perceba como é sempre com Deus que temos de nos entender. Não vai reclamar do pastor, não vai reclamar do marido ou da vida. As aflições e tristezas que nos aconteceram passaram pela mão dele, de Deus. E assim também será com as alegrias e vitórias. Essa esperança nos acompanha em tempos difíceis. Um dia Deus vai nos tirar da aflição, nos colocar em um lugar de repouso, o refúgio que ele sempre tem sido, como está no versículo 1. O verso 16, Moisés fala: apareça a tua obra aos teus servos e a tua glória sobre os teus filhos. Eu gosto muito desse versículo, gosto muito de ler isso no final do ano, quando ele está fazendo aquelas meditações, aquelas mensagens de balanço. A gente pede para Deus aqui: apareça a tua obra. Nada melhor do que você ver aparecer a obra do Senhor na sua vida, no seu ministério, no seu serviço, na sua dedicação. A saída dos desertos para os oásis serve de testemunho para todos. Este pedido também reflete a possibilidade de algo muito, muito triste, que por vezes acontece. Estamos em meio a grandes obras de Deus, mas não vemos isso. Será assim? Verdade, você vê que você está fazendo trabalho, você não vê o resultado. Né? Isso aqui é dramático, isso aqui, gente. Mas então, aqui o salmista, Moisés, apareça. Isso quer dizer o quê? Que já existe ali, mas você não está vendo. Apareça. Ok? Glorificado e exaltado o nome de Deus para todos sempre. Aí, o verso 17, Moisés diz: e seja sobre nós a formosura do Senhor, nosso Deus, e confirma sobre nós a obra de nossas mãos. Que seja essa a preocupação sua, o pedido seu, que Deus confirme sobre nós a obra das suas mãos. Tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras. Que ataque é capaz de fazê-lo olhar para trás e querer desistir? Que terrível arma é usada para tentar paralisar sua fé. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória. A mistura de um desgaste com um contra-ataque do mal. A dor
de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar, libera palavra, profetiza sem parar. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Se você está aí fracassado, sem saber o que fazer, Deus está falando com você nesta noite. Vou orar. Pai Celestial, eu intercedo nesta hora por essas pessoas que estão assistindo o Senhor. Se alguma delas estiver assim, falida, desgastada, Senhor, entra com providência, fortaleça, dê novas energias, que eles possam se erguer na Tua presença, em nome de Jesus. Usada para tentar paralisar sua fé, cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com um contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar, libera palavra, profetiza sem parar. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem. O escape, descanso, cura, a recompensa vem. Aleluia, glória a Jesus. Essa O escape, esperança. o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Sem demora. Oh, o Senhor traz o escape, oh, Deus traz o descanso.
traz a recompensa sem demora. Glória a Deus. É isso que estamos esperando. A recompensa. Nunca pare de lutar. Que Deus abençoe a todos. Obrigado pela assistência de vocês. Amanhã tem mais. A paz do Senhor. E tenham todos uma boa noite. Eu não posso nem mencionar tanta gente linda que está aí me assistindo. Muito obrigado, gente. Deus abençoe a todos e a paz do Senhor para todos.